Nós, desde algum tempo já como igreja, temos falado que queremos viver como família de Deus. E se você vive em família, você pode falar das festas, você pode mostrar um sorriso, eu espero, mas você também tem que falar das tristezas. Você também pode relatar aqueles momentos em família em que você não sabia mais o que fazer. Momento em que a água subiu tanto que não tem nem como nadar mais, chegou no teto. Eu vou transferir essa minha mensagem mais para frente, porque quando Deus fala a gente tem que ouvir, tem que prestar atenção. E eu sei que entre nós falamos de 3 situações aqui, mas isso pode ser multiplicado para praticamente todos nós aqui. No final eu quero ter mais um momento de oração, mas antes disso eu queria que nós parássemos um pouco e perguntássemos para Deus: Deus, o que a gente faz quando o mundo acaba? O que a gente faz quando nossos planos viram poeira? O que a gente faz quando promessas não acontecem, quando investimentos vêm água abaixo, quando a nossa segurança se torna insegurança? O que a gente faz? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Eu estava começando a dizer que isso não é que as circunstâncias não nos afetam. Eu quero citar 2 exemplos que me marcaram muito. O primeiro deles, pedi licença para o Matias para falar da tia Mina. Quando eu fui visitá-la a primeira vez no hospital, já fazia tempo que ela não ia no hospital, ela me contou que fazia anos que ela não ficava internada no hospital. E eu cheguei lá e ela tinha um diagnóstico de câncer, de um tumor inoperável. E eu cheguei para visitá-la e aí conversei um pouquinho e ela, sendo tia Mina, falou: vamos cantar, claro. Eu falei: vamos, só que eu sou péssimo para cantar. Eu falei: mas qual música, tia Mina? Te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, eu te agradeço. Aliás, ela cantou isso até o final. Toda vez que eu encontrava: vamos cantar, vamos, eu quero cantar, eu te agradeço. Essa música eu aprendi. Não vou cantar aqui agora, pode deixar, mas E ela tinha um espírito de gratidão no meio de tanta dor e de uma doença que no final a levou para casa. Eu lembro também de um outro senhor que eu fui visitar também no hospital, e hoje não estamos falando de hospital, mas tem muito mais tristeza do que só hospital. Quando ele teve um diagnóstico terrível desses, e eu parei para conversar com ele, e eu falei: pois é, vamos ver o que Deus tem para nós. E ele quase me corrigiu, falou: o que ele tem é sempre bom, Daniel. E ele com dor ali, aquela situação, uma doença no fígado, já meio amarelado, aquela coisa assim. Ele falou: mas o que Deus tem é sempre bom. Uma vida quebrada em casa, com o neto que estava tão envolvido em drogas, que 6 meses depois do avô ele foi morto por uma dívida de drogas. Mas naquela época a coisa estava complicadíssima. Por uma filha que havia se divorciado do marido em situações terríveis. Esse homem no leito do hospital dizendo: o que Deus tem é sempre bom. E eu quietinho orei ao Senhor: me dá uma fé assim, para o dia a dia. Abram comigo a passagem que Deus está colocando no meu coração. É Romanos 8. Eu quero olhar algumas passagens, alguns versículos aqui. Porque o nosso Deus não é um Deus só do culto, da glória e do milagre. Certamente Ele é um Deus do culto, da glória e do milagre. E da transformação. E de curas. Mas Ele é o Deus
do hospital, do lar quebrado, do pai chorando, dos sonhos que se desfizeram. Eu vou começar lendo o versículo 28, Romanos 8, 28, que eu sei que vários de vocês já conhecem até de cor, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E eu devo repetir, gente, muitas vezes esse versículo, que foi um dos primeiros que eu aprendi, não fez sentido na minha vida. Como é que isso, uma tragédia, pode ser para o bem? Não é para o bem. Mas aqui continua dizendo: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então eu sou forçado a olhar para a palavra para entender que de alguma maneira Deus vai usar, nem que seja a minha dor, para o meu bem. Deus não tem nenhum prazer na nossa dor. Muitos de nós talvez tenhamos uma herança católica onde eu tenho que purgar os meus pecados por meio da dor. A palavra diz claramente que Jesus já tomou sobre si todas as nossas dores, todas que tinham para tomar, ele já sofreu. Ele assumiu sobre si. Mas ao mesmo tempo ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados de acordo com o seu propósito. Eu tenho que entender, mesmo sem entender, que aquelas coisas que me desestruturam, e são tantas, são para aquilo que Deus está fazendo. E tem duas coisas que me consolam quando eu penso nisso. A primeira delas, e aqui de novo eu uso o exemplo dos meus filhos já estão cansados disso, mas qualquer outra criança, é como a criança enfrenta o sofrimento. E o sofrimento pode ser ir no dentista. Pessoalmente eu tenho grandes problemas de ir no dentista, mas eu vou, tá? Ou pode ser o sofrimento de para de brincar e vai tomar banho, que é um sofrimento terrível para a criança. Ou então o sofrimento de: mãe, eu posso comer aquele chocolate que eu ganhei só depois da janta. E a criança olha para a mãe assim: tu não me ama? Que crueldade comigo, vou ter que esperar até depois da janta, se não comer não ganha. E a gente ri, né? Porque fala, que coisa, imagina, esperar algumas horas, que bobagem, né? Não é nada. Mas para a criança isso é tudo. E eu imagino Deus olhando para mim, e eu reclamo: Deus, o Senhor está me deixando aqui abandonado, sofrendo. E Deus fala: cara, eu tenho tanto mais para você, tanto mais. Tem uma coisa que está na minha mente que eu vinha lendo hoje de manhã e que me marcou muito. O autor faz uma comparação com várias coisas da natureza, mas uma delas ele fala de uma lagarta, quando ela começa a comer, e come, parece uma competição de comida, aí de repente ela entra no casulo para se tornar uma borboleta. E ele falou: tenho certeza que a lagarta não faz ideia do que está acontecendo, porque uma lagarta não pensa, não raciocina, ela só segue um instinto. É hora de comer, ela come, é hora do casulo, ela faz o casulo, depois ela vira uma borboleta. Ele falou: mas vamos tentar imaginar aqui uma mente humana na lagarta. Ela está comendo, de repente ela vai entrar num casulo apertado, sufocante, um negócio que vai impedi-la de qualquer tipo de movimento. Mas o que Deus tem do outro lado é muito melhor. Aí ele falou uma outra lição que eu quero trazer para nós, que é a seguinte: a lagarta não é ela que faz a transformação, ela segue uma natureza, ela segue o mover de Deus que a transforma em borboleta. Nesse sentido, eu e você não somos os senhores da nossa transformação. Imagina se você se torna uma lagarta aqui
e se recusa a entrar no casulo. Tenho claustrofobia, não vou entrar no casulo. Você para todo o processo de transformação. O processo de transformação de Deus para a minha vida e para a sua passa por momentos em que você não tem opções. Você é apertado, o momento te impede, te rouba qualquer opção, você briga, eu queria ter o direito de escolher, e aquele casulo parece que eu morro ali dentro. Mas Deus tem muito mais para mim depois. Eu creio e temo que muitas vezes alguns processos de transformação na minha vida ficam parados porque eu rejeito o casulo. Eu não quero o casulo. Eu quero exercer o meu direito de escolher. Afinal de contas, eu sou um cidadão e eu sei o que eu quero isso. E Deus fala, Daniel, te entrega. Não é assim. Eu vou lutar até o fim. Para complicar mais ainda, nós não somos senhores do nosso processo de transformação. E sabe o que é mais terrível? Para quem tem filho, vai saber bem do que eu digo. Se eu não consigo transformar nem a mim mesmo, o máximo que eu consigo é me submeter a um processo que Deus tem para mim, muito menos eu consigo transformar o outro. Aí eu olho meus filhos, meus irmãos, meus pais, meus vizinhos, meus amigos, pessoas que vêm para mim, e eu quero transformar. Eu quero entrar lá no meio e dar um jeito. Eu quero rasgar o casulo antes, porque está muito apertado para o meu filho, para o meu irmão, para a minha esposa, para o meu amigo. Eu quero libertá-lo. E se eu fizer isso, eu estrago o processo. Agora, quantos de nós pais já passamos com o coração partido, vendo filhos tomando decisões estúpidas, às vezes pais tomando decisões estúpidas, em alguns casos o marido vendo a esposa fazendo uma decisão estúpida, ou vice-versa, e nós sofremos junto, porque não dá para separar, não, esse é o teu problema, não tem nada a ver com isso, estou de boa, não existe isso. Quando nós dizemos que nós queremos amar, e queremos aprender a amar, gente, isso aqui é perigoso, viu? Isso aqui é sério. Porque quanto mais você ama, mais você se expõe para ser ferido. Quando você ama alguém, sendo que você não consegue transformar, nem controlar aquela pessoa, nem a si mesmo, né? Essa pessoa vai tomar decisões, essa pessoa vai seguir um caminho, e ela vai fatalmente te frustrar, te decepcionar e te magoar. Mas para isso nós fomos chamados. Deixa eu voltar para o texto. A partir do verso 31, nós entramos num período num trecho aqui que Paulo escreveu, que eu creio que é a palavra de Deus para nós hoje à noite. E ele diz assim, a partir do verso 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O câncer não será contra nós, ele vai nos afetar. E pode até levar a nossa vida. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Se aquele livramento que você está precisando, chorando, clamando, e eu também, não veio, não é porque Deus está com a conta bancária baixa, não é porque falta recursos, não é porque Deus está sendo mau. Tu acredita que Deus é bom? Tu sente que Deus é bom? Eu às vezes não sinto não. Eu acredito. Ele é bom, mas tem momentos que eu falo assim, ai, o que aconteceu aqui? Nessas horas é a hora de tu voltar para a certeza que Deus é bom. Eu posso não entender, mas Ele é bom. Porque aqui Ele diz, aquele que deu seu próprio filho. Tu acha que tem alguma coisa cara demais que Ele vai falar, não, até aqui eu te ajudo, daqui para frente te vira, meu filho, não é mais comigo. Ele deu seu próprio filho.
entregou voluntariamente por nós, como é que Ele não nos dará juntamente com o Filho, de graça, todas as coisas? Verso 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Verso 35, se tem um verso entre tantos outros que você precisa decorar, inclui esse na tua lista. Quem nos separará do amor de Cristo? E Paulo não é um homem que vive numa torre de marfim com uma gorda conta bancária, sem problemas. Paulo é alguém que trazia um espinho na carne que o esbofeteava, o envergonhava. Nós não sabemos se ele era casado e tinha perdido a esposa ou era solteiro, mas ele sofria uma doença terrível, passava vergonha, foi acusado, apedrejado, naufragou, foi preso e no final da vida injustamente decapitado por um imperador homossexual. Que currículo legal, né? Mas Paulo diz, quem nos separará do amor de Deus? Será alguma tribulação? Gente, nós vivemos em tempos perigosos. Nós vivemos em tribulação. Nós sabemos o que é tribulação. Alguns mais, outros menos. E Paulo continua, será tribulação, será angústia. Quinta-feira nós temos um grupo de homens aqui na igreja, eu ouvi uma conversa, o Roger me passou, de um dos membros do grupo que queria falar sobre incerteza. Incerteza. Porque o cara falou, não sei se eu vendo tudo, compro dólar, se eu vendo dólar e compro isso, se eu vendo, vou embora desse país. Angústia, incerteza, o que vai acontecer? E alguns falam, pois é, se o cara tem opção, quem sabe ele vai, mas eu não tenho. A grande maioria de nós não tem. Angústia. Ou será perseguição? Nós temos assistido cada vez mais perseguição contra cristãos ao redor do mundo. Eu estava lendo uma estatística que, se não me engano, em 2013, cerca de 900 homossexuais foram mortos só porque eram homossexuais. Alguém encontrou e matou o cara. Sabe quantos cristãos foram mortos só porque eram cristãos? Em 2013, 2 anos atrás, 160 mil. Tu é cristão? É. Morreu. E a gente queima a igreja, põe as pessoas lá dentro e queima a igreja. E grupos como Boko Haram, na Nigéria, que sequestram meninas cristãs para vendê-las como escravas. Paulo diz, o que é que pode me separar do amor de Cristo? Será tribulação? A resposta é não. Será angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Ovelha, que é um bicho mais indefeso que existe. Anos atrás eu vi numa fazenda uma ovelha, um animal adulto já, e tinha um cachorrinho daqueles pincher, pequenininho. E o cachorrinho avançou na ovelha e derrubou a ovelha. Que ele mordeu assim o pelo no pescoço da ovelha, e a ovelha parada, e o cachorro furiosamente lutando contra um animal que era 10 vezes o peso, e ele foi torcendo até que a ovelha deitou. Quem sabe a gente gosta de se comparar com leão, né? Com ursos, com águias. Nós somos considerados ovelhas. Vai quieto para o matadouro. Verso 37 em diante. Eu creio que aqui Paulo, depois de considerar tudo que está acontecendo na vida dele, considerar os perigos, a perseguição, a fome, a nudez, tudo que o cerca, ele entra num cântico. Só que ele escreve. Não sei se ele cantou isso, mas presta atenção no que ele diz. Verso 37 em diante. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Quais coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada.
Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque nós já vencemos. Nós somos mais que vencedores. A nossa vitória está garantida. Nós estamos sofrendo consequências de vivermos num mundo tão maluco, tão perigoso, tão cruel, tão entregue ao diabo. É isso que nós estamos sofrendo. Mas nós somos mais que vencedores naquilo que Deus nos promete. Pois somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separará do amor de Deus. E eu digo isso sabendo que tem momentos, noites escuras da nossa vida, onde nós nos sentimos abandonados por Deus. Já sentiu isso? Não que você acreditou, mas já sentiu isso? Se você viveu um pouquinho, você já sentiu isso. Agora Deus me abandonou. Agora acabou. Quem nos separará do amor de Deus? Somos mais que vencedores. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender como igreja, eu preciso aprender como seguidor de Jesus, é plantar meus dois pés muito firmes nesse amor de Deus. E quando vierem as tribulações, as perseguições, a fome, a nudez, que virão, de uma forma ou de outra elas virão, eu vou poder declarar: nada me separa do amor de Deus. Está difícil, estou com medo, está balançando, mas nada me separará do amor de Deus. Eu vou fazer mais um momento de oração agora, mas o que eu queria pedir é isso. Eu não sei que tipo de angústia, de tribulação, de perseguição, de nudez ou de fome você tem passado. Talvez essa semana você não tenha passado, mas eu sei que você já passou. Se você tem alguma idade, acima de 5 anos, você já passou por isso. Até antes. E o que eu quero te convidar a fazer junto comigo é o seguinte: eu quero estar muito alicerçado no amor de Deus. Eu quero estar enraizado nesse amor de Deus. Eu quero conhecer esse amor de Deus. Talvez você esteja conosco pela primeira vez aqui e está parecendo tudo uma loucura. O amor de Deus é uma coisa meio louca, tá? Mas você fala: não sei se eu acredito nesse amor de Deus. Eu quero dizer que como comunidade, como igreja, como família de Deus, nós queremos aprender mais e mais a amar, porque nós fomos amados. Enquanto nós não crermos realmente que fomos amados, o nosso amor vai ser uma coisa situacional, técnica, condicional. Você crê no amor de Deus, que Deus te ama? Você crê? Mesmo? Perigoso isso, hein, gente? Perigoso. Porque nós cantamos agora: eu te louvarei em como é que é? Em qualquer circunstância? Tá certo? Mas está difícil também, né? Tem momentos que a gente balança. Se você está firme nesse amor de Deus, eu quero te convidar, daqui a pouco eu vou ajoelhar aqui, mas eu não vou nem querer que tu ajoelhe aí não, eu vou pedir, quando eu me ajoelhar aqui, que você venha aqui na frente ajoelhar comigo.
Porque nós vamos pedir que Deus nos faça sentir, experimentar, não é só a emoção, experimentar o amor de Deus. Um amor que me cerca, um amor que me carrega no meio da tribulação. Para que a tribulação que vai nos cercar não nos destrua, porque pode destruir. Se eu não estiver alicerçado no amor de Deus, eu vou começar a sentir que Deus não me ama mais. E vou começar a achar que essa vida é difícil demais. E ela é difícil. Sem o amor de Deus, ela é impossível. Vou te convidar a vir aqui na frente, ajoelhar comigo, e nós vamos orar, para que como indivíduos e como igreja, a gente aprenda a entender o amor de Deus. E a gente aprenda a viver esse amor. Só então nós poderemos amar. Vamos orar? Se você quer vir até aqui à frente, venha. Ora comigo, ajoelha aqui na frente. Se você quiser ajoelhar aí onde você está, pode também. Senhor Deus, nós vivemos num mundo perigoso, Pai. E a nossa vida está em constante ameaça e ataque. Pode ser uma situação de saúde, pode ser uma situação de segurança, de assalto, de emprego, pode ser as tantas decepções e dores que nós vemos ao nosso redor, quando entes queridos, amados, tomam decisões destruidoras para eles e para todo mundo ao redor. E o nosso coração fica quebrado. E a gente quer achar um buraco fundo para entrar e ainda puxar a terra em cima. Pai, nesses momentos em que a gente perde a nossa estrutura, eu quero poder, como Paulo, afirmar que nada pode nos separar do amor de Cristo. A tribulação que nós passamos, a angústia que nós sentimos, a perseguição que nós sofremos, a fome, a nudez, porque em todas as coisas, Senhor, nós somos mais que vencedores, Pai. Não na nossa força, o Senhor sabe da nossa fraqueza. Tu sabe como a gente não tem um rumo na vida sem Ti, Pai. Aliás, viver essa vida sem o Teu amor é impossível para nós, Pai. Porque nós estamos, assim como Paulo, Pai, nós estamos convencidos que nada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem doença, nem fracasso, nem vergonha, nem pais doentes, nem casamento rompido, nem filhos que nos envergonham, nem vidas destruídas, nada pode nos separar do Teu amor, Pai. Vem implantar esse amor no nosso coração, Pai. Nós queremos crer, nós cremos e ao mesmo tempo, volta e meia, somos fracos, Pai. Mostra mais o Teu, nós sabemos do Teu amor, não queremos duvidar, mas vem confirmar por meio do Teu Espírito Santo esse amor no nosso coração, Pai. Permita-nos o privilégio de sabermos-nos amados, para que então a gente possa fluir com o Teu amor para aqueles ao nosso redor, Pai. Eu vejo tantos aqui diante de mim, Pai, ajoelhados como eu. Não conheço as histórias, mas o Senhor conhece. O Teu Espírito Santo está sobre cada um deles, Pai. Alguns aqui estão envergonhados dos seus próprios pecados, de decisões estúpidas que tomaram no passado e ainda hoje pagam por isso. Outros foram surpreendidos, Pai, e do nada aparecem coisas que perseguem, destroem, angustiam. Outros vêm de lares onde não há alegria, lares partidos e divididos. Senhor, derrama o Teu amor sobre nós, Pai. Nós sabemos o Teu amor na cruz, derrama o Teu amor sobre nós, Pai. Traz o Teu consolo para nós, Pai.
porque nós sabemos que nada pode nos separar. Cria essa convicção em nós, Pai, e consola os nossos corações. Isso é o que nós pedimos, é o que nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém.